Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões do IFB ao vivo aqui nas redes sociais. Eu sou o professor Henrique Costa falando com vocês aqui do Tatuapé, sala um pouco tumultuada, aproveitando o período de quarentena para arrumar a sala menor aqui do Tatuapé. Estamos montando uma segunda sala para poder fazer o distanciamento social, né? A sala aqui tem capacidade para 30, mas na atual regulação só podemos colocar 12 para ter o distanciamento. Então, estamos montando mais uma sala para poder atender mais 10 alunos. E aí teremos 2 turmas aqui no Tatuapé. E um dos professores que costuma dar aula aqui no Tatuapé é o Jorge, né? Que está aqui hoje com a gente. Tudo bom, Jorge? Tudo bom, Henrique. Boa noite a todos. Beleza? Um prazer estar aqui de novo, ao vivo, a cores, né? Em carne, osso e gordura. E ver essa reforma aí. Parabéns. Vamos ter mais uma sala, manter os padrões aí, né? As exigências e vamos embora. Aí hoje está pintando lá a outra sala. Aí teve que trazer as cadeiras todas para cá. Legal. Reforma maravilhosa. Adoro mexer com essas coisas. Eu não sou muito fã. O Gustavo é que é, né? O Gustavo é outro fã de mexer, né? Ele com as maluquices dele lá, né? Gosta de colocar a mão na massa. Eu gosto mais de orientar, observar, ter ideias. De origem, eu sou técnico de edificações, pô. Aí é sua praia, né? É minha praia. Antes de entrar nos números, né? Eu entrei nos desenhos, cálculos, na época de régua paralela, caneta nanquim. Não tinha esses problemas que tem hoje. Mas aí a vida me jogou para o lado financeiro bancário. A gente que está aqui montando essa segunda sala aqui e também vai ter uma segunda sala lá no Rio de Janeiro, na Barra, né? Só que lá os endereços vão ser diferentes. Vai ter uma no Jardim Oceânico e outra ali perto do Barra Shopping. E semana que vem estarei lá ministrando o curso à noite e vendo as salas durante o dia, né? Maravilha, é isso daí, né? Como eu falo, o isolamento é para ficar em casa, para não ficar parado, né? Vamos correndo. Vamos correndo e vamos vendo as questões, né? Aliás, agente autônomo de investimento que prova em andamento. Nenhuma cidade com liberação para fazer a prova presencial, mas a Ancor tem a modalidade online para você fazer, né? E até porque o mercado está absorvendo, é hora do pessoal ficar atento, hein? Pois é. E, eventualmente, até alguém que esteja com muita urgência aí de fazer o CEA, eventualmente pode pensar em fazer a prova da Ancor, né? É uma certificação, não é igual, mas ela é equivalente. O banco vai olhar assim e vai falar, se o cara passou no AI, ele passa no CEA, né? Tranquilo. São bem... Tem algumas... Então, às vezes é uma alternativa. Alguém que esteja aí com muita exigência do banco, fazer a prova da Ancor, porque ela está rodando. Eu acredito que semana que vem a gente já deve ter a retomada das provas presenciais em algumas cidades da Ancor. Rio de Janeiro, por exemplo, eu sei que vai ter a liberação. E ela tem sempre essa alternativa de você fazer online. Se você vai se preparar online para fazer a prova online, só algumas atenções, né? A fiscalização é bastante rigorosa no exame online da Ancor, vai ter um fiscal olhando para você. E assim, se ele suspeitar de alguma coisa, ele não te desclassifica. Não é que você... Mas ele derruba a sua prova. E aí você vai fazer presencial. Você vai ter que agendar presencial, não tem que pagar de novo, nada disso. Mas você vai lá fazer presencial. E às vezes é uma coisinha, ó. Aqui tem uns barulhinhos, né, do lado de fora. Isso aqui é suficiente para derrubar a prova. Tem pessoas falando aqui na rua. Eventualmente vocês vão escutar. Como estou com tinta, eu estou tendo que deixar a janela aberta, né? Por isso o barulho da rua. Tá certo. Não é aquela prova de renovação da certificação Ambima que você faz sossegado no banco, faz com os amigos em volta, contrata um instrutor. Na Caixa tinha muito isso. Não é nada disso. Você vai ter que primeiro dar um giro total, né? Pelo seu ambiente. Você não vai poder colocar como eu estou aqui, né? Você vai ter que colocar o seu computador de costas para uma parede.
Essa parede não pode ser pintada como essa minha aqui, tem que ser branca. Então, é uma porção de exigência. A câmera tem um requisito, mas aí a Ancor vai testar antes de começar a prova. O microfone tem um requisito, a Ancor vai testar antes. E aí tem os probleminhas, né? Então, qualquer barulhinho, se a internet der um solavanco, a prova é encerrada automaticamente e você vai ter que reagendar. Não está desclassificado, mas tem que reagendar. Pois é, prós e contras, né? Prós e contras. É uma tecnologia ainda um pouco difícil de usar, mas dá para fazer. Dá para. Não se preocupa que se der errado, você não vai perder o dinheiro, não. Beleza. O importante é ficar preparado também, né? O pessoal tem que estar atento para isso, ficar preparado. É isso aí. Bom, mas, então estão aí as dicas, né? Para fazer a prova da Ancor online. É interessante. Não adianta esperar que você vai conseguir colar, não vai conseguir, não, viu? Não. É bem, bem rigoroso o exame. Você não vai conseguir. Não tem muito como fazer isso. O pessoal cai na ilusão de prova online vai facilitar, vai ter o jeitinho brasileiro, mas a Ancor é muito ativa nisso. Não é. É muita exigência, e por isso que qualquer coisinha derruba a prova, né? Sim. Derruba a prova e aí você tem que começar de novo. Eles te dão o tempo todo de novo, mas as questões que você fez, perdeu, não estão valendo, né? Bom, mas a gente hoje vai começar a tratar um assunto novo, né, Jorge? Operações de derivativo. Talvez um dos grandes terrores da prova da Ancor, né? É a parte que o pessoal mais tem medo. Mas tem uns... são uns detalhes que não é o dia a dia do bancário em si, né? É mais para quem trabalha mesmo na mesa de operações, para quem está envolvido no mercado, né? No mercado de renda variável. Mas não é tão assim um bicho de 7 cabeças. Eu diria que só tem 2. Não é um bicho tão grande. Quando a gente explica, né? E está chegando perto do CPA 20, esses derivativos, né? Com mais rigor. Antes era muito rigoroso no CEA e CFP, o AI, tudo bem. Mas agora eu vejo provas do CPA 20 nas questões que eu tenho coletado que estão bem salgadas, né? Sim. O derivativo, eu sempre recomendo para o aluno, você até lembrou bem, né? Não é do dia a dia do bancário. Um bancário que esteja querendo migrar aí para a área de corretoras, né? E vai ter que fazer a prova do AI, está muito distante do dia a dia dele, o derivativo. Para quem já trabalha num escritório de agente autônomo ou tem contato com isso, conhece os contratos, então fica um pouco mais fácil, né? Responder as perguntas. O grande problema o grande problema de quem não opera, não está no mercado, é que não conhece os contratos. O que eu sempre recomendo, cara, vai lá e opera uns contratinhos, porque você vai enxergar as coisas acontecendo, né? Exato. Contrato de derivativo, você opera pouquinho, é baratinho, mesmo que você perca, você perdeu ali R$5, né? Sim, mas pelo menos arriscou e aprendeu. Arriscou e aprendeu, porque você enxerga acontecendo. Olha só, a bolsa caiu e eu ganhei nesse contrato. Olha só, a bolsa subiu e eu ganhei. Poxa, olha, virou pós-ação, a opção, né? Começa a enxergar esse tipo de coisa. Pô, exerceu. Só cuidado para não deixar o contrato futuro virar termo e você receber o boi físico, né? Sim, teve uma época na faculdade, eu estava na UNG, e liberaram um aplicativo lá, exatamente porque era a XP por trás disso, captando novos valores. Então, eles davam ficticiamente 1 milhão e viam os gênios que existiam lá. E aí que foi mais interessante que os alunos vinham questionar sobre os derivativos, que eles falavam, poxa, professor, a gente está perdendo o pessoal que está indo nos derivativos. O que são derivativos? Aí eu tive uma aula lá, na verdade minha aula era de finanças, né, corporativas, acabou virando sobre derivativos. Eu expliquei na época, foi coisa fantástica. Aí eles viram realmente o que era a coisa do futuro, e o futuro já chegou, né? O futuro já chegou. Aliás, o derivativo dá grande oportunidade de você ganhar na baixa, né? O pessoal, não, eu quero, não, eu só quero saber para onde a bolsa vai. Eu não preciso que ela suba, né? Mas aí você utiliza os recursos, você utiliza todas as estratégias disponíveis, né? E para se dar muito bem. É uma coisa curiosa, você ganha fazendo um hedge, né?
Legal, Jorge. Vamos então ver aí as questões que o pessoal é capaz de estar curioso. Poxa, essas questões são difíceis? São, e é capítulo eliminatório da prova. Sim. Bom, eu vou até fazer esse comentário depois que você responder, Jorge. A primeira questão acho que é sua, né? Vamos lá. Tá aí na tela. Muito bem, vou ter que tirar o óculos que eu estou meio vovozinho. O investidor pretende vender suas opções quando a mesma estiver valendo R$ 2,50. Considerando que o preço no mercado é de R$ 2,30, a melhor ordem para ele enviar é... Bom, primeiro vamos deixar claro, né? A pessoa não opera na bolsa, ele manda uma ordem, né, pelo aplicativo, pelo home broker. Lá tem tudo disponível para a pessoa planejar na sua casa o que ele deseja, né? As operações compra, venda, derivativos, call, put, tanto faz, tá? Só que tem um termo lá que coloca tipo de ordem, tá? Então, vamos ver, temos vários tipos, né? Não adianta explicar todos agora, mas vamos ver aqui na resposta. Primeira coisa é entender a pergunta. Ele quer vender. Então, a gente já dispensa aquelas ordens citadas, né? Estratégias citadas para a compra. Por exemplo, temos aqui a letra A, ordem a mercado. A ordem a mercado é a mais comum que existe, já está até estipulada ali, é quando a pessoa já coloca pelo preço que tiver no mercado. Ou seja, vale o preço que está lá, eu quero comprar de qualquer jeito. Nesse caso, ele quer vender. Eu quero vender pelo preço que está ali no mercado. Aí, então, a corretora, quando recebe essa ordem, já procura executá-la pelo preço que estiver lá no mercado. Ok? Então, não é essa, porque aqui na questão a gente está vendo que ele está estipulando um limite. Né? Ele quer vender quando estiver valendo R$ 2,50. Então, a letra A está fora. Eu vou chamar atenção para a letra C antes de falar da B, tá? Ordem stop. O que é stop? Alguns até colocam, né? Não sei se é o caso da prova, Henrique, você pode falar melhor que eu, que veio o termo com essa pandemia toda, stop loss. Stop loss é uma estratégia utilizada pelo gestor quando é avaliado riscos, né? No VAR, no Value at Risk, né? Mas está sendo usado esse termo estipulado para os corretores, colocar um stop loss, ou seja, ele quer limitar a perda. É utilizado em caso de queda. Ou seja, como aqui ele está com tendência de alta, a letra C está fora. Ele não vai colocar uma ordem stop, ele não quer parar de perder. Ele está querendo limitar o seu ganho, ok? Então, descartamos a letra C também. Bom, a letra B, agora vamos voltar. Ordem limitada. O próprio termo aí, né? Limitada. O que é limite? Ele estabelece um valor. É exatamente o que diz a questão. Ele quer vender quando chegar a R$ 2,50. Existe uma estratégia que a gente fala colocar na pedra. O que é colocar na pedra? Colocar à venda quando estipular um preço. Tá? Muitos investidores mais experientes, mais racionais, eles sabem que o mercado tem uma coisa chamada timing, né? Então, ele sabe, olha, 2,50 está excelente, pode chegar a 3 de repente, mas ele sabe que não, 2,50 é meu limite. Então, uma ordem limitada é quando ele estabelece o lucro que ele deseja, né, em um determinado movimento. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, já cravamos a resposta na letra B. E a letra B, ordem ex-pit. Esse ex-pit, né, é até uma pedrinha no caminho que acontece que, pelo nome, né, a gente pensa que é algo de parafernália. Não, ex-pit, fora da bolsa. É quando são operações que ocorrem, propostas que ocorrem fora do pregão, fora do horário de pregão da bolsa, tá? Então, não tem nada a ver com essa questão. Cuidado com os termos, né? Quando a gente chega em derivativos, mercado de capitais no CPA 20, né? Eu já vi, tem muito termo em inglês, tem muitos termos de mercado que atrapalham na hora do estudo, que, como já falamos, não é o dia a dia, né? A bancária não está acostumado a ver tanta coisa. Só aqui já falamos do stop loss, né? Desse ex-pit, né? Colocar na pedra. Então, cuidado, né? Vai ter termos que não são familiarizados com a sua profissão, de repente, né? Mesmo um gerente bancário de tantos anos, mesmo quem vai fazer o CEA,
vai ver esses termos muitas vezes pela primeira vez e talvez depois nunca mais veja, mas vai ter que se familiarizar, ok? Então, nesse caso, qual que é a lógica? É limitado. Eu limitei a 2,50 meu ganho. Ali a resposta alternativa B. Beleza, Henrique? O que você complementa aí? Perfeito, Jorge. É isso aí. A ordem limitada é isso, né? Como é que ela vai funcionar? Você vai mandar a 2,50. Alguém vai comprar essa sua oferta? Não, ninguém, porque tá, no mercado está 2,30, ninguém vai pagar 2,50. Se a cotação chegar a 2,50, aí sim alguém vai comprar ela. Por isso que, na linguagem antiga, realmente a gente fala, deixa na pedra, né? Na pedra do muro de Wall Street. Exato. E é curioso isso, muita gente ainda fala na pedra, põe na pedra, ó, chegou a tal preço, põe na pedra. Muita gente olha, o que é essa pedra? E vem lá de Wall Street, pô. Só para mostrar aqui a diferença da ordem stop, né, e dessa ordem. Então, tá aqui a 2,30, né? Se você mandar a mercado, aí a opção vai ficar lá flutuando. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui uma ordem limitada, 2,50. Então, a hora que ela saiu daqui e veio para cá, ela vai ser executada. Se você mandar a mercado, ela vai ser vendida a 2,30, né? Sim. Mas bateu aqui 2,50, ela vai ser executada. E a ordem stop, ela vai fazer essa mesma linha do lado de baixo, né? Então, vamos supor que você deu um stop de 2,10, bateu 2,10, a ordem vai ser executada. Sim. Enquanto a cotação não baixar para 2,10, ele mantém. Então, isso que é stop. Então, aqui seria o mercado, né? A ordem é mercado. Aqui é a limitada. Uhum. E aqui é stop. Peraí, é fora do... E a XPIT é fora. A XPIT está aqui fora, né? Então, aqui, aqui é o mercado. Aqui, eu e o Jorge queremos fazer um negócio. Vou vender as minhas opções para o Jorge, particular. A gente faz XPIT, né? Tem um monte de regra para fazer isso. Sim, aí é uma coisa mais privada, né? Fora lá do mercado. Aliás, até aproveitando, né? Eu tenho escutado muito isso, mas não vi nenhuma questão da prova. Não está caindo stop loss, né? A ordem stop loss, né? Nunca vi, Jorge. Quando eu vejo stop loss no VAR. Nas questões de VAR, né? De mensuração de risco. Beleza. Não a ordem, né? Agora, o que eu ia comentar dessa questão é o seguinte: quem vem aí acompanhando nas últimas quartas-feiras, parece questão do capítulo anterior de regulação da B3, né? Pois lá no edital, você vai perceber que tem regulação da Bolsa de Valores, regulação da Bolsa de Mercadorias e Futuros. E aparentemente, e aí parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V, porque hoje essa regulação é da B3. Então, a regulação do mercado de ações e a regulação do mercado de derivativos é exatamente a mesma. Por isso que a questão é igual às da semana passada, né? É uma questão sobre regulação de derivativo e agora é exatamente igual à regulação de ações. É capaz de você ver aí algumas apostilas até com umas coisas de maluco, escrevendo 2 vezes a mesma coisa. Não precisa. Se você aprender a regulação de ações, ela vale agora também para os derivativos, que a regulação é da B3, ela não é mais da Bovespa nem da BMF, né? Até porque considero derivativos com as ações, né? Exatamente. Até a vantagem de fundos de investimento existe fundos com derivativos, né? Notoriamente, fundos de ações, né? Multimercado ou ações. Não vai entrar mercado a termo, mercado futuro para composição. É isso aí. Bom, essa e outras perguntas o Jorge vai estar respondendo no ABC Paulista, a partir do dia 26 de abril, turma de segunda a quinta-feira, lá no centro de Santo André, no Hotel Plaza Maior. Não é isso, Jorge? Isso, lá em Santo André, né? Santo André vai ser a partir de 26. Antes disso, tem Osasco, né? Tem Osasco, antes tem Osasco. É o que eu ia falar, dia 12, que está mais perto. Pessoal, estarei lá em Osasco, dia 12, durante a semana. Dia 17, aos finais de semana, né? Estamos obedecendo todos os protocolos exigidos pela vigilância sanitária, salas com ambiente esterilizado, tudo limpo, distanciamento, tá? E café que não pode faltar, né? Ah, é. Meu tratamento precoce está sendo com café. Eu estou ótimo até hoje.
Tá? E também lá no ABC, Hotel Plaza Maior, a partir do dia 26. Espero todo mundo lá, hein? É isso aí. 26, a curso de AI que vai terminar lá no dia 11 de maio, né? Sim. Vamos para a segunda questão, Bora. que quem vai comentar aí é o Thomas, professor lá do Rio de Janeiro, de Botafogo. Thomas que está ministrando aula hoje lá na Tijuca, então mandou o comentário da pergunta gravado, não é isso, Thomas? Então, fala aí, o que você diz dessa segunda questão? Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver hoje uma questão de hedge. Um agricultor pretende realizar um hedge para a sua produção de milho, com vencimento para abril. Ele tem um custo para produzir de 1.000 e atualmente sua safra está valendo R$ 1.050. E o mercado tem as seguintes opções: call de preço com exercício de 1.100, preço 50, put de preço com exercício de 1.100, preço 50. Qual a melhor alternativa para fazer o contrato para realizar um hedge na sua operação? Temos uma questão aqui que envolve as opções, um tipo de contrato derivativo, em que a resposta você terá que decidir se é uma call ou uma put. Só que tem um porém, você pode assumir duas posições nas opções, tanto na put quanto na call. Ou você fica na posição de vender a call ou comprar a call. Da mesma forma, ou vender a put ou comprar a put, que é o que a questão está testando no candidato. Então vamos ver aqui os itens. No item A, coloca comprar a call. O que ocorre? Comprar a call significa que você vai garantir a compra por um preço mínimo. Mas não é isso que ele quer. O agricultor, na verdade, ele quer vender a produção no futuro a um preço mínimo de R$ 1.050. Ou seja, ele quer fazer uma proteção da venda dele. Ele quer vender, ele não quer comprar. Então não poderia ser o item A. Observa que não é o item A por causa que ele quer comprar a call, não é isso. É porque a call dá o direito do agricultor comprar a produção no futuro. Mas não é esse o ponto. Ele quer vender a produção no futuro. Então não é o item A. Olhando o item B, vender uma put. E o problema de vender uma put é que ele tem a obrigação de comprar a produção de milho. Novamente, ele não quer comprar a produção, ele quer vender. Então não poderia ser o item B. A resposta seria o item C, comprar a put. Por quê? Porque comprar a put, ele teria o direito de vender a produção de milho dele ao preço de 1.100, a um custo de R$ 50. Ou seja, ele teria um preço mínimo da sua produção de 1.050 e com isso ele estaria garantindo um hedge da operação. Você pode pensar esse hedge imaginando uma situação diferente. Se você tivesse a produção no futuro, o preço dela, se fosse menor que 1.050, por exemplo, se fosse 980, então a put seria exercida pelo agricultor e ele ganharia 1.050. Agora, pensa numa situação diferente. Se lá a produção do milho fosse vendido a R$ 1.200, então o agricultor não iria exercer a put e com isso ia vender no mercado à vista o milho a 1.200. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que a put gera uma proteção em relação ao preço mínimo que ele deseja obter. Esse que é o ponto importante aí. Tá? E por fim, olhando o item D, que é a questão errada, vender uma call não é possível. Por quê? Porque ele estaria obrigado a vender a produção por um preço máximo, que é diferente. Na verdade, ele precisa de um mínimo. Por isso que o item aí da questão seria o item C. Tá? Então, com isso, terminamos a questão. Muito bem. E aí, Jorge? É isso aí?
O segredo dessa questão é você analisar o que ele vai precisar fazer no futuro, né? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver hoje uma questão de hedge. Um agricultor pretende realizar um hedge a gente sempre para a sua produção. Apanha um pouquinho disso ainda, né? Não. É isso, né, Jorge? Então, o que ele vai precisar... O importante desse tipo de questão é você analisar o que é necessário fazer no futuro, né? Sim, é uma coisa que falam muito para os alunos. Compreendam a questão. O que ele quer? Ele tem o produto. Então, ele quer vender por um preço mínimo. Então, de cara, se ele tem que vender por um preço mínimo, poxa, ele tem que ter uma... Né, tem que estar posicionado, né, em venda, tem que estar posicionado para uma put mesmo. Né? Não tem que estar posicionado, comprado numa call. Aí é entender aquele raciocínio do call e put, né? Do posição comprado e vendido. Então, ele tem que vender, tem que estabelecer um preço mínimo e não um preço máximo. Por aí já compreenderia, né? Ele precisa ter uma put mesmo. Muito bom, bem explicado também pelo Thomas. Estou só colocando aqui o resumo até do que vocês comentaram, né? A put, ela garante que você vai conseguir vender por um preço mínimo. E Exato. a call, ela vai garantir que você consiga comprar por um preço máximo. Essa é a lógica. E aí a gente ainda vai ter um terceiro tipo de contrato, que é o termo ou futuro, que vai garantir exatamente o preço, né? Então, se você tiver aqui no termo ou futuro, você vai comprar ou vender por um preço determinado. Já pré-estabelecido, ou seja, limitou totalmente. Então, essa que é a lógica dos três contratos aí, put, call e termo. Para quem quiser, pode fazer aí um print dessa tela aqui. Eu sei que não está bem escrita. Enquanto você estiver comentando a questão, eu vou escrever isso aqui bonitinho, Jorge. Aí a gente deixa para o pessoal fazer. Mas é a lógica. O importante dessas questões é realmente isso, é você olhar o futuro e ver o que a pessoa vai ter que fazer. O que ela vai precisar no futuro? Ela vai precisar comprar alguma coisa? Ela vai precisar vender alguma coisa? Se no futuro ela vai precisar vender alguma coisa, ela precisa comprar uma put, uma opção de venda. Se no futuro ela vai precisar comprar alguma coisa, ela vai ter que fazer uma opção de compra, uma call, né? Comprar uma call. Garantir preço nunca é do lado do lançador, do lado do vendedor, é sempre do titular, né? É o titular que leva vantagem, né? Ele que tem o direito. Essa que é a enorme vantagem. Por isso, normalmente o titular, tanto da call quanto da put, é o hedger, né? Do outro lado, você está com um especulador, né? Que está querendo ganhar o contrato. Então, quem vendeu isso para esse agricultor do Thomas aí, ganhou esses R$50. Se o agricultor não exercer, o cara levou R$50 sem aplicar dinheiro nenhum, né? Ele fez um seguro. Ele tem vantagem no mercado. Essa que é a vantagem da put, né? Estabelecer um preço mínimo de ganho. Esse mínimo, como é que vai aumentar? Se o mercado estiver pagando mais, ele abre mão da put. Exato. Ele não exerce. Pronto. Porque mas por que ele não faz um termo? Porque o termo iria garantir os 1.100. Ótimo. Mas por que ele quer garantir 1.100? Ele quer que seja no mínimo 1.100, né? Aí a put é melhor. Sim. Ele gasta um pouquinho mais, por isso que é a alavancagem, mas ele está se posicionando, né, numa expectativa de alta. Que é essa vantagem. Se vier uma expectativa de baixa, está protegido. Se vier uma alta, ele abre mão do prêmio e, né, consolida. Não exerce e tem o seu lucro. E olha de novo o hedger aí, o hedge funcionando. Hedge é proteção. Então, esse agricultor ele já garantiu que ele vai receber 1.050, vai gastar 1.000 e vai ter um lucro de 50. Ele já garantiu isso aí. Por quê? Porque ele vai receber no mínimo 1.100, só que ele gastou R$50, por isso que ele tem esse ganho de 1.050. Aí ele vai ter R$1.000 de despesa, ele já garantiu o lucro dele de 50. Pior que isso não vai ser, né? Exato, ele tem esse mínimo. Né? Ao contrário na call, que ele teria o máximo, ou no termo, né? Muito bom, pergunta bem inteligente.
E como fala, né? É difícil, é um dragão de 7 cabeças, não é de duas, você tem que compreender os dois mecanismos, comprado, vendido, put, call, né? Tem as outras opções, né? Tem mercado a termo, mercado futuro. Você nem falou o mercado futuro, mas aí nem caberia, né? Um ajuste diário, né? Ainda mais com esse dólar maluco. O mercado futuro para ele não interessa, porque ele tem interesse físico no produto, né? Ele tem a safra, então ele vai preferir o termo. A lógica do termo e do futuro, o futuro, você faz a negociação com esse tipo de produto, mas o seu interesse é só financeiro, né? No caso dele, não. Ele é o agricultor, então ele vai preferir o termo. Sim, até para fugir de uma oscilação negativa contra ele. O termo, a vantagem é essa que o Jorge falou, né? Você viu ali que ele gastou R$50 para fazer o contrato e no termo ele não teria gastado nada. Por outro lado, ele já limitou que vai ganhar só 50. Mesmo que a safra suba, ele não vai ter direito a esse ganho, né? Por outro lado, não gasta nada agora, né? Tem essa vantagem, não teria o prêmio para investir. Legal, o Thomas que responde essas questões normalmente no bairro de Botafogo, mas Botafogo agora, a próxima turma de AI lá em Botafogo, acho que é só em maio. Antes disso, o Vitor vai estar aí respondendo na Barra da Tijuca a partir do dia 22, né? Turmas aí na nossa sede da Barra da Tijuca, que em breve serão duas. Uma aí no Jardim Oceânico, que é bem embaixo aí de onde está a fotinho do Vitor, né? E outra lá no Barra Shopping, lá perto daquelas lagoas lá no fundo, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, nós teremos essas duas salas aí na Barra da Tijuca, em breve. Uma pertinho do metrô Jardim Oceânico, outra do lado do Terminal Alvorada do BRT. Maravilha, cidade maravilhosa, ganhando mais uma sala IFB, hein? Vamos avançando, né? Em breve chegaremos a Campo Grande, que é atrás daqueles montes ali, ó. Olha só. Muito bem. Vamos para a sua terceira questão, Jorge? Então, tá aí na tela. Vamos lá. O investidor tem uma perspectiva de alta de inflação no futuro e deseja se proteger desse risco. Para isso, resolveu fazer um contrato de swap, onde ele deve se posicionar? Bom, primeiro vamos entender, né, duas coisas que bate aqui. De cara, vocês vão ver situação ativa e passiva. O que é ativo, o que é passivo? Pessoal, aqui é termo contabilidade. Ativo são os recebíveis. Quem estudou contabilidade em qualquer momento, né, vai entender facinho. Quem não estudou, compreenda o seguinte: situação ativa são recebíveis, são os meus bens e direitos, tá? Nesse caso, um ativo bancário, são os recebíveis bancários. Legal. Passivo é onde eu tenho que vender, tá? Passivo são as obrigações, então eu tenho que pagar, certo? Então, muito bem. E o que é um swap? Traduzindo swap, é uma troca. Swap é uma situação, né? É uma operação onde eu vou trocar o indexador para evitar um desequilíbrio econômico. Por exemplo, muitas empresas em 1999 quebraram, estavam posicionadas em dólar, o eurobônus. O dólar estava muito baixo, né? Eu vivi para ver o dólar a 82 centavos de real. O Henrique também, né? Mas você era criança, né, Henrique? Mas eu lembro bem, Jorge. Não era tão criança assim. O ônibus custava 25 centavos para estudante. Né? Lançou a moeda de 25 centavos, de R$1. Maravilhoso, né? Quem viveu se maravilhou. Mas então o dólar estava muito estável por 2, 3 anos de R$1,20. Então vinha o eurobônus para cá, para o Brasil, tá? Então tinha muitos contratos lastreados em dólar. Quando deu, né, a crise que a gente explica, né, a origem da Ambima, né, a crise no Brasil, o dólar disparou, muitas empresas quebraram, muitos, né, não conseguiram honrar seus compromissos que estavam atrelados a dólar. Se na época tivessem feito um swap, né, cambial, que a gente fala, ele teria trocado o indexador, não teria passado esse sufoco todo. O
swap ficou muito mais ativo aqui no Brasil devido a isso, né? Devido à instabilidade que se deu. Então, nesse caso, o investidor ele está aplicando num título, né? Provavelmente aqui, uma NTN-B, né? Indexada à inflação. Ele tem juros à inflação. Ele tem receio do aumento, não é isso? Vamos rever aqui, né? Ele tem uma perspectiva de alta da inflação e deseja se proteger. Ou seja, então ele tem uma expectativa, ele acha que a inflação vai subir, é o caso que está acontecendo hoje, né? Então ele quer se proteger. O que ele faz? Bom, primeiro, se ele acha que a inflação vai subir, né? E ele está posicionado num pré-fixado, a inflação subindo, a Selic sobe, aí vem aquela regra de ouro, né? Juros sobe, pré-fixado cai. Então, para se proteger, ele vai fazer o quê? Letra A, ativo em inflação e passivo em taxa pré-fixada. Bem, o que significa ativo em inflação? Ele vai receber pela inflação, tá? Para ele receber, alguém tem que comprar esse papel dele, que estava pré. E então ele vai estar passivo em pré. A alternativa A já está indicando a posição perfeita para ele. Ativo na inflação. Ele quer receber em inflação. Passivo, ou seja, vender o título em pré. Se ele acionar o swap, nessa situação, ele vai receber em inflação e vai deixar para alguém receber em pré-fixado. Pode ser a instituição emissora ou pode ser uma outra, porque sempre existem as duas pontas, pessoal. Tá? É uma coisa que eu falo muito na sala. Tem um comprador, tem que ter um vendedor. Se alguém perdeu, outro ganhou, né? E vice-versa. Juros sobe, pré-fixado cai. E tem opção para tudo. Então, nesse caso, a alternativa A está perfeita. Ativo em inflação, ele quer receber essa inflação. Passivo em taxa pré, ele quer vender essa taxa, no caso de exercer o swap. A letra B é o inverso. Ativo em taxa pré? Não, ele quer se proteger da alta da inflação. Ele quer dispensar o ativo pré-fixado. Já estaria fora. Letra C, ativo em taxa pré? Já logo de cara sabemos. Não, ele não quer mais o ativo pré-fixado. Letra D, ativo em taxa pós? Não é taxa pós, né? O que ele quer é se proteger da alta da inflação. Ele quer uma NTN-B que garanta essa inflação mais alguma coisa. E a segunda parte já até responde. Passivo em inflação? Não, ele não quer vender a taxa de inflação, ele quer estar ativo na inflação, ele quer trocar provavelmente uma LTN por uma NTN-B. Tá? Então, aí, a alternativa A, né, corresponde ao que ele deseja, se proteger da alta da inflação. E para quem pegar o nosso curso, desde o CPA 10 vai entender. Que é que acompanha a inflação, a taxa Selic. A NTN-B sempre procura suprir a diferença de inflação do IPCA para a Selic, oferecendo uma taxa pré-fixada no seu título. Ou seja, são papéis para quem realmente é conservador e quer uma garantia. E o pré é uma aplicação moderada. Quem tem medo vai fazer esse swap, vai operar, né, fazer essa opção e ficar ativo, ou seja, vai receber essa taxa de inflação. Henrique, complemente, por favor, meu mestre, meu doutor. Mas é isso, Jorge, não tem muito o que complementar. Na realidade, o que é importante para ele aqui no swap, como ele quer se proteger da inflação, né? Só resumindo, como ele quer se proteger da inflação, ele tem que estar ativo em inflação. Passivo no que não importa. Mas se ele vai estar ativo em inflação, ele vai ter que estar passivo em outra coisa, porque para eu ganhar a inflação, eu vou ter que entregar alguma coisa em troca. Se é um contrato de termo ou opção, eu entrego dinheiro, mas no swap é troca, né? Então eu vou ter que dar alguma coisa. O que eu vou dar? Pode ser taxa pré, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser o meu carro, pode ser qualquer troço, né? Mas se eu quero receber inflação, eu tenho que entregar alguma coisa. No caso aí da alternativa A, eu recebo inflação e entrego a taxa pré, sem problema. E aí eu me livrei do problema da inflação, porque se eu perder na minha aplicação com inflação, não tem problema, porque eu vou ter os ganhos na swap com inflação. Então é isso. Todas as outras alternativas não servem, porque tem que ser um ativo em inflação.
A que poderia até servir é essa D, né? Ativo em taxa pós. Normalmente, quando a inflação sobe, a taxa pós também sobe. Então, isso aí, em 90% dos casos, 99% dos casos, resolveria. Mas não é em 100%, por exemplo, hoje estaria dando errado, porque a inflação está mais alta que a taxa pós. Curioso, né? É raro isso acontecer, mas acontece. Só em momentos muito estranhos, como, por exemplo, de coronavírus. Pois é. E é uma curiosidade aí nessa questão, que eu já peguei muito alunos em sala, que questionam, poxa, por que eles então não falam troca de título, troca de ativos, ao invés de ativo e passivo? Simples, gente, porque é uma situação contábil. Né? A posição ativo-passivo, vocês têm que compreender. Ativo, vou receber. Passivo, eu tenho que entregar. Porque se tivesse ativo em taxa, alternativa B, não é a mesma coisa. Se eu tiver ativo em taxa pré e passivo em inflação, não serve, né? Serve. O mercado vai usar esses termos, né? Ativo, passivo. Eu tenho que estar ativo. Se eu quero me proteger da inflação, eu tenho que estar. Qual é o seu risco? Você está ativo. Eu estou com medo do dólar, então você tem que estar ativo em dólar. Eu estou com medo da inflação, esteja ativo em inflação. Estou com medo dos juros, esteja ativo em pós. Aí o que você vai entregar é a sua negociação com a outra ponta, né? Você já tem, né? É comum questões cair. A pessoa está posicionada, né, numa NTND, então ele tem receio, ele quer se proteger. O que ele vai fazer? Bom, se ele quer proteger, ele já vai entregar o dólar, já vai estar passivo em câmbio. Né? Já tem que ter essa leitura, né, da questão, né, do que ele vai estar em ativo, do que ele vai estar passivo. Passivo eu vou entregar, né? Ativo vou adquirir. Exato. E aí, quando é que ele perde? Ele perde na posição passiva. Então, se o pré-fixado valorizar, aí ele vai perder, né? Mas ele não estava preocupado com isso, ele estava querendo se proteger da inflação. Exatamente. E esse jovem bonito aí, quando eu tinha barba preta, hein? Aí, ó, o Jorge que vai estar aí em Osasco, né? Ele estava falando aí, Osasco. Não é mais no dia 10, dia 10 estaremos na fase emergencial em São Paulo, né? Mas a partir do dia 17 de abril começa a turma aí em Osasco, né? A turma de CPA 10 e 20. O CEA não mudou. Não, o AI mudou. Também vai começar lá no dia 17 de abril, para quem quer fazer os finais de semana. E tem também, né, Jorge, a turma começando durante a semana, no dia 12 de abril. Só que é só CPA 10 e 20, aí lá no dia 10 de maio começa a turma de agente autônomo de investimento em Osasco também para você, né? Então, tem na ABC, tem em Osasco, dos dois lados da Grande São Paulo, né? Já aviso, pessoal, CPA 10 é básico para todos, até para o CFP. Tá? O 20 é uma continuação, é básico também para o CFP, a AI, o CEA, tá? Então não despreze essas questões, esses assuntos que vão ter CPA 10 e 20, ok? O que mais a gente pega é o pessoal nas certificações aí do CEA e do AI errando o sistema financeiro, que é o capítulo 1 do CPA 10, né? Logo primeiro, isso não são muitas questões, mas uma questão pode ser a razão da vitória ou fracasso, né? Vamos caprichar. A base... Aí o cara acerta tudo aqui nos derivativos e erra o que faz o Bacen. Exato. Economia e finanças, ética e autorregulação, tão básico lá no 10 e 20, tão importante, né? Essa base da pirâmide. Vamos caprichar. Muito bem, vamos para a última questão de hoje, que o Thomas vai estar comentando. Mais uma, Jorge. Então vai lá, Thomas, aí contigo. Thomas que está aí aí em Botafogo, pelo visto Rio de Janeiro hoje, com um dia quente, né? Bem ensolarado. Vamos lá, Thomas. Olá, tudo bem? Vamos iniciar uma questão de derivativos. Um investidor fez um contrato de futuro de venda de dólar, com preço de 4 para dezembro. No dia anterior, o dólar era cotado a 3,95, mas no dia da compra do contrato, o dólar caiu para 3,9. No dia seguinte, o dólar voltou a subir para 4,05. Esse investidor, por contrato, terá que
Aí tem os 4 itens, entre pagar e receber, seja no primeiro dia, que é o D1, ou no segundo dia, que é denominado D2, sempre dia útil seguinte à operação. Tem vários números aí no enunciado, e a gente tem que ter calma na hora de resolver essa questão. Primeiro passo, esse é um contrato derivativo, denominado futuro. Só que ele é um futuro de dólar. E você pode ter um contrato em várias posições, seja um futuro de compra ou de venda de um ativo financeiro. No caso, a questão está ilustrando aí, é o contrato futuro de venda de dólar. E nós temos aí um preço de R$ 4,00 para dezembro. Então vamos começar a dar nomes aí. Esse contrato de venda de dólar com preço de R$ 4,00 significa que 4 é o strike price, ou strike. E como ele fez um futuro de venda de dólar, o que ocorre é o seguinte, esse contrato ele tem um ajuste diário e todo dia é feito um ajuste se o investidor vai pagar ou receber um montante financeiro. E isso vai estar vinculado ao strike. Então, o que acontece? Quem faz um futuro de venda, no caso aí de dólar, vai ter valor a receber quando o contrato ficar abaixo do strike. E, de forma contrária, vai ter um dinheiro a pagar quando o contrato estiver acima do strike, sendo que nós chamamos de liquidação, ou seja, a hora que o dinheiro sai ou entra do bolso do investidor, é sempre no dia útil seguinte ao ajuste, certo? Então vamos agora pegar os números e fazer a contabilidade. Então nós temos lá, o strike price é 4. No dia anterior, olhando o enunciado, o dólar era cotado a 3,95. E no dia da compra, o investidor entrou no contrato quando ele estava 3,90. Então, como é que é feito o ajuste? O ajuste é feito na diferença entre o valor da compra, 3,90, e o valor do dia anterior, 3,95. Não se preocupa com o sinal aí. A diferença que vai dar entre 3,90 e 3,95 é o quê? 5 centavos. Pronto. Então, eu tenho um ajuste de 5 centavos. Agora a questão que vem. Esse ajuste é receber dinheiro ou pagar os 5 centavos? Aí que nós vamos ver a regra do strike. Vamos olhar. Se a cotação do dia da compra não foi 3,90, compara com o preço do strike, foi 4. Como esse preço foi menor, então o investidor vai receber os 5 centavos. Então, já identificamos a primeira parte, que é receber 5 centavos. Observe que receber 5 centavos em D1 te dá como duas opções a letra B e D, ou seja, o candidato é obrigado a analisar o segundo dia da operação para poder identificar qual é a alternativa correta. Então vamos seguir. No dia seguinte, o dólar voltou a subir a 4,05. Então vamos lá. No dia seguinte, nós vamos calcular o ajuste. Como é que a gente calcula o ajuste? É a diferença 4,05 e 3,90, que for da compra. Essa diferença vai dar 15 centavos. Agora, o que precisamos saber? Opa! O investidor vai receber ou vai pagar? Aí vamos lá. Como 4,05 é maior que o strike de 4, então, nesse caso, o investidor ele vai ter que pagar 15 centavos. Ou seja, e a alternativa a ser escolhida é o item D. Observe o seguinte, você poderia até não fazer a conta de pagar 15 centavos, porque quando você fizesse a diferença de 4,05 com 3,90, já daria 15 centavos, e o candidato já iria observar que o item B só é pagar 10. Mas, de forma didática, eu já resolvi a questão completa para você ver como é que se faz o cálculo do ajuste. São vários números, é só o candidato prestar atenção e, com calma, ele consegue resolver a questão. E, com isso, nós terminamos a questão de contrato futuro. Ok? Muito bem, Thomas. É isso aí, né? Alternativa D de dado é uma questão
A conta é relativamente simples, né? O que o aluno tem que saber é que existe esse tal desse ajuste diário. Que normalmente isso fica escondido lá na corretora, né? Para quem trabalha em corretora, não é assim que funciona, não. É sim, tanto é que a corretora te perde margem, né? É desse jeito, sim. Não é, Jorge? Exatamente. E bem explicado, né? A base é o strike, né? Então, 4, aí o ajuste é diariamente. A variação do dólar é que vai dizer quanto que tem que pagar, quanto que tem que receber, tranquilo, né? Como eu falo, se a pessoa não estuda, pelo menos entende os conceitos, que é o que a gente fala muito, ela se assusta com essa questão. Se ela for pela matemática, ela também erra, porque ela vai, não, ele tinha 5, em vez de pagar 15, vai pagar 10. Não é bem isso. O ajuste diário, né, diz o quanto ele vai ter que pagar, e não qual a diferença. Em nenhum momento eles citam a diferença, né? É isso que pode confundir o aluno. O que acontece aqui, acho que tem duas coisas que podem confundir o aluno. Bom, quem trabalha em corretora fica com dificuldade de enxergar o ajuste diário. E o ajuste diário, ele existe. O que acontece? Quando um cliente seu, lá na corretora, lá no escritório, pede para fazer um contrato de futuro, a corretora sempre pede uma margem. É isso que acontece. Então, ele fez lá o contrato, a corretora chegou lá, não, você tem que me colocar aqui 10 mil de margem. O que vai acontecer é que aí a corretora, ela faz o ajuste diário e fica garantida nessa margem. Se o contrato começar a desequilibrar muito, até acontece, quem já é mais experiente no mercado sabe que a corretora chama a margem, né? Ou seja, eu fui lá, coloquei 10 mil de garantia, mas agora a corretora está querendo mais. Por quê? Porque ela já pagou todo o ajuste diário. Aqueles 10 mil já foi no ajuste diário, ela precisa de mais dinheiro. Por isso que ela chama a margem de vez em quando. Ela não fica fazendo isso todo dia, porque seria um inferno de gerenciar. Então, ela já te pede logo um valor grande para ficar com ela, e ela nem te paga, nem te acredita todo dia. Ela fica esperando o final do contrato. Se começar a desequilibrar muito, aí ela chama a margem, né? É assim que acontece na prática na corretora. Mas isso é uma decisão da corretora. Ela poderia perfeitamente operar o ajuste diário, e aí, efetivamente, todo dia, o investidor teria que ou pagar ou iria receber um dinheiro. Sim. Perfeito. E é uma coisa que os alunos questionam quando a gente fala nesse contrato futuro, né? Poxa, mas faz todo dia? Eu falei, a corretora faz. Né? Eu comento, vocês têm que entender que a corretora, né, no investidor, ele põe dinheiro e tira dinheiro. Né? A corretora que tem todo esse trabalho. Então, existe essa margem para isso, para evitar o trabalho do investidor. Né? Isso que tem corretora aqui. Que vive exatamente que o investidor vai ficar aqui recebendo e comprando, né? Aí ela vai colocar uma margem aqui bem grande. E toda essa flutuação está dentro dessa margem, né? Então, ela te pede lá uma margem de 10 mil. Aí, se R$1 que sobe, se R$1 que cai, ela vai administrando desses 10 mil. Se por acaso esse troço cair aqui e começar a se aproximar do 10 mil, aí ela te pede para aumentar a margem. Ela chega e fala, olha, para você continuar o contrato, agora você precisa não mais de 10, você precisa me colocar 15. Precisa pôr mais 5 mil. E tem corretora que exige cláusula de swap, né? Vai ter. Aí é livre, cada corretora faz o que quiser, né? Agora, se você, por acaso, trabalha com investidor institucional e o cara foi lá e fez um contrato de dólar de 10 bilhões de dólares, pode querer que vai fazer o ajuste diário. Todo dia vai acertar o contrato. Não vai ter margem, não. Investidor profissional, né? Esse cara tá... Né, já quer ter esse trabalho diariamente. Essa margem das corretoras é para os investidores pequenos, né? Um investidor muito grande, um fundo de investimento que esteja posicionado num contrato desse, vai fazer o ajuste diário, ele não vai ter a margem de garantia, vai fazer o ajuste diário direitinho. Um grande investidor vai fazer o ajuste diário direitinho. Para o pequeno investidor, o que ela faz é que ela pede uma margem e fica fazendo uma conta corrente, e no final do contrato liquida. E o swap, exatamente, pensa quem estava posicionado em dólar com essa disparada que teve no ano passado, hein? Se não tiver recursos para cobrir... Outros empobreceram. Se ele não cobriu o ajuste diário, perde a operação. Sim.
Com certeza. Quando o dólar dispara, é bem comum a corretora chamar margem, né? Eu já vi alguns clientes com o agente autônomo ligando e falando, ó, você tem que colocar margem aqui, e o cara não tinha margem para pôr. Perde operação, quebra de contrato. Perde operação, quebra de contrato. O dólar não é tão estável assim, mas às vezes tem uns futuros aí de ações de segunda linha, aí é bem comum a corretora chamar margem, né? Sim. Mas é isso. E aí a outra coisa que acho que pode chamar atenção nessa questão aqui, que pode fazer o aluno errar, mesmo que ele saiba isso. Então, o que acontece é o que o Thomas explicou, né? Você faz a conta sempre em relação ao dia anterior. Então, 3,90 caiu 5 centavos. Ok, então tem aqui alguém vai receber e alguém vai pagar 5 centavos. Aqui no 405 é em relação a esses 3,90, né? Então, no D2 são os tais 15 centavos. A questão é só quem paga e quem recebe, e aí o aluno tem que ficar atento que é um contrato de venda, portanto, você ganha, eu até escrevi aqui, quando cai. É o contrário, né? Se fosse um contrato de compra, estaria certa a alternativa C de casa. Mas como é um contrato de venda, está certa a D de dado. Quando cai, você ganha, quando sobe, você perde. Exato. É isso, né, Jorge? Posição comprada e vendida aí de novo. Muito bom. Excelentes questões hoje, hein? Derivativos. Capítulo eliminatório na sua prova de agente autônomo. No CPA 20, no CE, a gente fala, ó, se você não aprender derivativo, acerta as fáceis e as difíceis deixa, se concentra em outros assuntos, mas no AI não tem jeito. Você tem que fazer pelo menos 50% de derivativo. Então vai ter que estudar bastante, né? No CE e no CPA 20, um cara que não entenda derivativo, ele consegue passar. Mas no AI, não. Vai ter que saber. No mínimo, metade lá das questões e são 8, né? São 8. São 8. Vai ter que acertar no mínimo 4. E você pegou essas 4, já consegue acertar, né? Já passou na prova, né, Jorge? Agora é só torcer para caírem essas. Já garantiu, pô. Só esperar o final para tomar a cerveja, pô. Passou na parte, acho que é o grande desafio da prova do AI, não é nem a parte de regulação da B3, é você passar nesse capítulo aqui de derivativo, né? Eu entendo que é um capítulo mais difícil. São muitos termos, né? Que, como eu falo, se é bancário, não é o dia a dia. Se a pessoa trabalha numa corretora, já tem mais facilidade. Já, mas confunde. Por exemplo, esse troço do ajuste diário não é uma coisa que é evidente para o cara da corretora, né? Porque a corretora, na verdade, esconde o ajuste diário em cima dessas margens que ela pede. Então, o aluno não vê, aí ele esquece que o futuro tem ajuste diário. Sim, e já peguei também muitos aí que geralmente são ex-bancários, né? Pessoas que saíram do banco para poder atuar com os investimentos, já tem a sua carteira, né? Então, isso aí é um desafio também compreender. O derivativo realmente como eu falo, ações já é para cachorro grande, derivativo já é para lobo, leão, tigre, né? Já é um mercado, né? Para fazer a mala ou para perder a bagagem, né? Bom, essa e outras questões, o professor Tales, que é agente autônomo vinculado ao BTG Pactual, vai estar respondendo a partir também do dia 17 de abril, aí no Hotel Taiwan, em Ribeirão Preto. Bela cidade, né, Jorge? Você que gosta de tomar um chopp aí. Estamos de frente para um templo de chopp. Pois aí é o pinguim, pô. Cansei de ir. Bons tempos que eu ia ir ministrar cursos, viu, Henrique? Saudades desse cara, viu? Nota 10. O Thomas também aí no Rio, né? Tive o prazer de orientá-los, né? Tá fazendo há 2 semanas, 1 ano que eu fui lá para o Rio com a grande equipe lá, né? A Jaqueline, o Thomas, o Leonardo, pessoas fantásticas. Aquele curso foi apagar, aquele curso em Botafogo foi apagar das luzes da quarentena, né? A gente voltou correndo do Rio de Janeiro para entrar em casa e nunca mais sair. Pois é. Voltei de lá, já cheguei aqui na segunda com o curso do CFP, quarta-feira veio a pandemia. Verdade, você chegou aqui e foi fazer o módulo 2, a gente teve que interromper na quarta-feira, né? Foi decretada a quarentena. Eu ainda terminei o curso lá no Rio, né? Levamos até quinta-feira, faltava um dia, a gente falou, vamos
um dia, deixar isso para sabe-se lá quando. Vamos terminar, a Prefeitura do Rio ainda não decretou quarentena, tá orientando a parar. Aí eu lembro que metade dos alunos foram, a outra metade preferiu remarcar. Sim. E a gente encerrou o curso na quinta-feira, né? Já com o comércio todo fechado, os bares de Botafogo todos fechados, né? Mas a aula ainda podia encerrar. Sim. Mas, graças a Deus, estamos aí firmes e fortes. Eu não soube de nenhum dos alunos, né, que continuam em contato aí, né, manda os e-mails, o pessoal aí dos bancos. Graças a Deus, todo mundo em paz aí, né? Todo mundo com saúde, graças a Deus. E ninguém do FB também, hein? Ainda bem. Bom, aliás, falando em CFP, daqui a pouco aqui no canal, na plataforma do Zoom que a gente está usando para fazer essa live, vai entrar a turma de CFP, né? Módulo 3 hoje, penúltima aula do módulo 3 de Previdência. Então, o Thales vai estar aí. O Thales que fez esse caminho que o Jorge comentou, ele era bancário do Banco do Brasil, foi para abrir um escritório de agente autônomo em Ribeirão Preto. Então, ele fez exatamente esse caminho há 1 ano e meio atrás. Quando começou a dar aula, ele era do Banco do Brasil, né? Quando eu fui, ele ainda era do Banco do Brasil, ele já estava com esse projeto, né? Ele fez bem os passos de planejamento, já estava comentando. Ele saiu no PDV, eu também, na Caixa Federal, saí pelo PDV. Eu só não fui pro AI, realmente, que não tenho tanta disposição assim, né? Isso é para os jovens que correm, pô. Aí tem que correr bastante. Tem que correr. Bom, o Jorge que ministra as turmas aqui em São Paulo, você vai encontrar ele aqui em São Paulo e na região metropolitana da capital. As turmas com Thomas aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente em Botafogo. Falamos aí das turmas com Thales em Ribeirão Preto. E não se preocupa se você está de Porto Alegre a Manaus, o IFB tem turmas de agente autônomo de investimento, além das opções online, tanto gravado quanto ao vivo. É isso, Jorge. Temos que encerrar aqui. Agradecer mais uma vez sua participação. Eu que agradeço. Valeu. Boa noite. Bom, foi um prazer estar aqui contigo, viu? Pessoal, sucesso para todos vocês. Obrigado. Valeu. E as questões de aí, que a gente continua na segunda-feira, pós Semana Santa, né? Boa Semana Santa para todos. Sextou numa quarta-feira, né? Voltamos, então, na segunda-feira, questões de fundos de investimento. Aí, 4 questões aí de fundo de investimento que também podem cair e vão cair na sua prova DAI. Boa noite, bom feriado, boa Páscoa e até segunda-feira.